Está começando o Akane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou a Cléo Martins e estou aqui com a Laís Ecaia, Oi, pessoal. com a Natália Magalhães, Oi, tudo bom? com a Camila Nunes Olá, gente, tudo bem? e com o Jorge Guerra. Olá a todos, todas e todes. Um grande beijo para você que está nos escutando. E no episódio de hoje vamos abordar sobre quanto as marcas devem se posicionar nas lutas sociais ou não. Vidas negras importam, vidas negras importam. Diversas marcas e empresas pensam seus produtos e ações e se posicionam para determinadas populações, mas nem sempre esse engajamento nas lutas sociais se dá de forma empática e humana, pois suas ações no dia a dia excluem outros segmentos e reforçam preconceitos e discriminações estruturais existentes em nossa sociedade. A importância das marcas e empresas se posicionarem pensando em suas ações e produtos para todos os públicos é uma forma de humanizá-las e tornarem agentes ativos nas lutas raciais e outras demandas sociais. Mas o que você entende por humanização das marcas? Ao mesmo tempo, muitas dessas marcas sofrem boicotes de segmentos que se sentem prejudicados devido ao seu posicionamento. Em uma pesquisa da Accenture, apontou que 79% dos brasileiros optam por marcas que expõem seus posicionamentos políticos, social ou cultural, deixando de optar por marcas que se mantêm neutras nessas questões. As marcas devem mesmo abordar e se posicionar sobre essa temática ou devem se manter neutras enviando debate público? Eu queria começar, então, puxando já desse último questionamento da Cléo e dizer que neutro é o detergente de louça, nada mais nessa vida. Amo! Verdade, real. Eu trouxe essa provocação mesmo para as pessoas que estão ouvindo, né? Refletirem aí sobre as marcas que seguem, que muitas vezes eu me dei conta disso, estudando sobre essa temática, né? Quanto muitas coisas estavam atravessadas no meu dia a dia, eu não me dava conta, e muitas dessas coisas não estão engajadas com as minhas realidades, com as minhas lutas, né? E o quanto isso, muitas vezes eu penso que a gente pode estar aí, né, escolhendo melhor as marcas que nos representam, né? E que tem aí um engajamento realmente político, social, cultural, que é de forma humana, porque muitas marcas se apropriam como trouxe no texto, né? Traz um posicionamento de uma determinada luta, mas no seu dia a dia, naquela empresa, não dá oportunidade, não dá espaço, né? Não dá voz para aquelas pessoas que às vezes aquela marca está defendendo. Eu estava pensando isso semana passada, né? O quanto que a gente, há pouco, agora, recém, a gente está reivindicando das marcas que elas se posicionem dando emprego, não só dizendo que são antirracistas nas redes sociais, mas há um tempo atrás, cerca de 2, 3 anos atrás, um pouco mais talvez, a gente começa a ter um movimento de reivindicar representatividade naquilo que ela mostra, né? E aí as marcas, elas estavam fazendo isso. Quanto mais elas eram pressionadas, elas traziam pessoas, influencers, enfim, pessoas negras para serem a cara da marca também, por pressão, né, não por escolha. E aí agora eu acho que a gente está entendendo outra coisa. A gente está entendendo que não basta colocar uma foto nossa, não basta ter alguém lá no feed, a gente também quer ter pessoas que trabalham, né? Pessoas que estejam lá ganhando, tendo oportunidade, sendo remunerada de forma justa, que as marcas elas parem de só mostrar a gente e fazer a gente como comunidade dar mais dinheiro para elas, sem elas de fato fazerem mudanças, né? E eu acho que a gente também está passando por um processo de marcas começarem a ser pressionadas a tal ponto que elas têm que parar e começar a refletir. Não porque elas querem, mas porque elas estão sendo pressionadas para isso. Então, eu acho que o rolê é o seguinte: a gente, digo, comunidade negra, pessoas negras, cada vez mais tá tendo a noção de que somos sujeitos ativos. Isso, assim, na academia, por exemplo, nós somos sujeitos ativos e produzimos conhecimento. Na economia, nós somos sujeitos ativos que consumimos e consumimos bastante. E aí, a partir do momento que a gente toma consciência disso, a gente não aceita mais
que as marcas elas cheguem ali na semana do dia 20 de novembro e coloquem, sei lá, uma notinha, uma fotinha ou, sabe, só uma publicidade sobre aquilo isolado. E aí, quando chega no março do próximo ano, por exemplo, essa marca não está nem aí e não se posiciona e não fala sobre casos que são necessários e não cobra seus funcionários, seus representantes sobre atitudes, sobre falas racistas. É esse que é o movimento que eu acho que é muito importante, né? Que é essa tomada de consciência. Isso tem acontecido não só também com a gente, população negra, né? Eu acho que as mulheres estão tendo mais consciência disso e aí não aceitam mais que também só falem sobre qualquer pauta específica das mulheres na semana do 8 de março. Eu acho que os LGBTs também estão nessa tomada de consciência e também não aceitam que só falem isso ali na semana do orgulho LGBT. E eu acho que esse é um movimento maravilhoso. E aí as marcas elas estão passando por aquele momento em que elas precisam lidar com essa nova realidade, com essa nova configuração social, e que não são eles que ditam mais como é que vai ser essa demanda. Somos nós, consumidores, somos nós, público-alvo deles, que temos essa consciência, que criamos essa consciência de que nós somos consumidores, de que somos nós que bancamos eles, que o lucro deles sai da gente, e a gente está no nosso direito de cobrar o posicionamento e cobrar que eles ajam corretamente. Quando surge no marketing o conceito de persona, automaticamente essa empresa está se posicionando como se fosse um ser, né? Para poder ficar mais perto do seu consumidor, né? Que tem personalidade, que tem opinião e tudo mais. E aí essa frase da Angela Davis, de que não basta não ser racista, mas precisa ser antirracista, começa a ser cobrado em relação às marcas, né? E existe uma coisa muito importante, nós não queremos mais só representatividade, a gente não quer mais estar no feed e nem ter modelos, a gente quer estar nos espaços de poder e de decisão. E esse é o antirracismo, na verdade. Isso consiste em a gente fazer essa roda girar, não só em a gente ter representatividade. Acho que a gente já está passando dessa fase de ficar apenas na discussão da representatividade. Falou em marca, né? Acho que eu vou falar um pouco, então. Um ponto que para mim é bem interessante de tudo isso, assim, e para mim eu acho que é um dos temas de vários que a gente vai ter, que eu poderia ficar discorrendo aqui por umas 5 horas, pessoas que estão ouvindo, mas eles me matariam, inclusive o pessoal da edição, eu queria dizer. Mas acho que de um tempo para cá a gente fala muito do boom das personas, do branding e tudo mais enquanto marca e humanizar as marcas, né? Como vocês já trouxeram isso. E principalmente tem uma frase que eu escuto muito nos últimos anos, que é: você também é uma marca e você também tem que saber se comunicar. E quando a gente fala você, é o indivíduo, é o RG e CPF ali que a gente está falando. Então, o conceito todo disso reflete no que você tem enquanto empresa, enquanto parte de alguma outra empresa, né? E essa comunicação toda, como disse, acho que foi a Laís que falou assim, a gente não quer mais só ver ali, a Nath, né, no feed, as pessoas. De um tempo, sei lá, talvez de uns 5 anos para cá, é visível a transformação das marcas de como elas tentam comunicar. Porque eu acho que é muito isso. Elas tentam comunicar através de uma cobrança que está sendo feita por quem está comprando realmente, mas elas não conseguem comunicar. E de um ano para cá, eu percebo que existe uma amplitude nessa comunicação. Acho que por encontrar pessoas que trabalham também com comunicação mais afrocentrada, e essas pautas cada vez vêm sendo mais postas e mais pessoas tendo acesso, a comunicação das marcas vem mudando. Só que é uma comunicação, eu acho que ainda na pontinha do iceberg que a gente enxerga. E aí a gente pega para falar realmente. Por isso que quando eu brinco assim, que neutro para mim é detergente, e quando a Laís fala, né, que quem não se posiciona, posicionado está, não é só o que a gente enxerga, tem muito para trás disso. E a gente tem provas aí estourando em rede social com falas que foram feitas em programa e tudo mais, que realmente deixou isso muito, muito, muito aberto. E na pontinha do iceberg, que é o que a gente enxerga, que é essa parte básica de comunicação de marca, é tudo muito lindo, é tudo feito para gente e vamos todos consumir. Todos são todos, que eu falo como minoria, sendo maioria hoje absoluta de população geral. Mas quando a gente para ver como aquela empresa é realmente na vida real, não é nada do que ela fala, não é nada do que ela comunica. E tudo bem, o marketing está aí para isso, a gente sabe que, né, muito se cresce com um bom marketing, mas daí é o que o Jorge traz, a gente não quer só estar nas publicidades, a gente não quer, não, a gente quer muito além disso.
como a Nath também falou, a gente quer o poder. E para a gente ter o poder, a gente tem que ter acesso pelo que está atrás dessa marca, pelas condições do que as pessoas que estão criando para essa marca podem criar também. Eu acho que, Camila, esse tudo bem é marketing, eu penso que não tudo bem, né? O marketing, ele faz parte do desenvolvimento de uma marca, mas eu, como uma pessoa que tem uma marca e tenho pensamento, você também, claro, mas que eu tenho esse pensamento de amplitude, de onde eu quero chegar da Zecaia, eu penso que a gente tem que ter verdade, né? Então, cada ação que a gente faz e a gente diz, ele tem que existir verdade, porque quando não há verdade, em algum momento a verdade vem à tona, né? Então, quando a gente só diz e a gente quer mostrar, mas não faz efetivamente, isso vem à tona. Que eu acho que, como população, e aí não só como população negra, LGBTQIA+, como já foi dito aqui, vai cobrar, são esses posicionamentos reais, esses posicionamentos que não só diz, mas que faz de verdade a mudança acontecer, e essa mudança tem que ser interna. E é extremamente complexo e complicado, porque é mexer na estrutura. E muitas vezes quem é dono de grandes empresas, e aí a gente está falando de grandes, mas não só grandes, eu acho que a gente tem que falar em todos os tamanhos, porque o que move a economia desse país são as pequenas e médias empresas, né? Então, a gente também tem que falar sobre essas pequenas e médias empresas, porque agora, nesse momento, em 2020, foi um ano que elas se posicionaram muito, né? Postando fotinho preta, mas, de fato, o que elas estão fazendo para que a gente mova as estruturas desse país. O marketing está aí para isso e tudo bem, não quer dizer que eu concorde. Isso é um ponto. Como a gente sabe que o marketing de grandes empresas, principalmente, vai trabalhar, né? E um ponto que quando tu fala, assim, a gente tem uma empresa, a gente tem marca, pra gente, dinheiro é importante, compra viagens, compra sapatos, mas o impacto que a gente gera com esse dinheiro, e impacto social, ambiental, de uma economia do todo criativo, de desenvolvimento de região, pra gente isso fala muito mais alto. Então, eu acho que muitas marcas, e isso a gente traz, elas ainda não são movidas ao impacto que vão causar em sociedade, e elas trazem um impacto econômico. E por isso, para elas, muitas vezes não vão se posicionar. Tá, então eu quero o meu direito de resposta aí também. Porque eu acho ficaremos aqui eternamente, eu e Laís. Não, eu prometo que é só mais essa e eu deixo aberto. Mas eu acho, Camila, que é muito pelo contrário. Como a gente tem negócio pequeno, nós somos pessoas negras, a gente tem ideal por trás, mas a gente também tem sonho financeiro. A gente sabe, a gente tem intenção que a gente tem intenção clara de onde a gente quer chegar. E isso não significa não ter ganho, muito pelo contrário. O Magazine Luiza resolveu fazer um programa de trainee para pessoas negras, não é porque ela é boazinha, é porque ela entende que com essa diversidade, eu estou me repetindo dentro do episódio, ouçam o racismo reverso, ela entende que isso vai trazer mais dinheiro para ela. E para mim parece óbvio que quanto mais diversidade, quanto mais pessoas diferentes você tiver dentro daquilo que você constrói e para outras pessoas, né? Maior vai ser o teu alcance, maior vai ser a tua credibilidade, maior vai ser o teu retorno. Então, o que falta a essas pessoas de grandes empresas ou de empresas lideradas por pessoas brancas, né? Porque a gente sabe que, não sei se todos sabem, mas no Brasil a maioria dos empreendedores são negros, porém não são os que empregam nesse país. Então, assim, as pessoas que empregam, as pessoas que têm o maior tamanho de empresas, elas também têm que ver que a diversidade vai trazer mais retorno, não só porque a gente também é uma grande parcela de consumidores do país, mas porque isso traz verdade. Hoje as pessoas estão buscando por verdade. Eu sou totalmente a favor do lucro das pessoas negras, porque eu acho que a gente precisa muito virar esse jogo. Então, eu acho que, assim, nós, como pessoas negras, a gente tem sim que pensar no lucro, sempre, porque a gente não pode sair do capitalismo. A gente não tem essa opção, ninguém tem, e nós somos a base da pirâmide, e para isso a gente precisa lucrar. Eu não estou dizendo que a gente não goste de dinheiro, gente. Não foi isso. Gosto muito. Mas porque eu acho Camila, que saberem. Eu acho que a gente tem uma visão que é o que a Laís fala. Assim, a gente sabe que isso vai trazer benefício para a empresa. E a gente, enquanto empresa, que a nossa comunicação é assim, é diferente nesse sentido, né, do posicionamento. Mas eu acho que quando eu falo da questão do não ser movida só lucro, é nesse sentido.
As pessoas hoje entendem que a diversidade nas marcas e dentro das empresas, ela é necessária, mas até então, e ainda são movidas muito a lucro. Então, na verdade, eu vou trazer um outro ponto já. Eu acho que foi a Nath que falou na fala dela, se não me engano, sobre representatividade. E aí, quando a gente fala sobre representatividade, eu estava refletindo muito sobre isso nos últimos dias, no outro contexto, que foi o das eleições municipais, que nós tivemos no último dia 15 de novembro, né? E aí, justamente, eu vinha refletindo sobre isso. O que é essa representatividade que a gente tanto fala? E aí eu acho que quando a gente pensa sobre marcas, sobre grandes empresas, é a mesma coisa. Porque eu acho que algumas empresas estão se vendo nesse lugar, assim, de meio encurraladas, porque o que a gente sempre viu foi essa representatividade vazia, né? Essa representatividade de uma empresa que chega no mês de novembro, no final de novembro, e aí coloca, sei lá, o rosto de uma pessoa preta e acha que fez muita coisa em nome de uma representatividade, que vai lá e chama uma pessoa preta qualquer para falar sobre racismo, sobre o Dia da Consciência Negra no mês de novembro, e aí acha que fez muita coisa. Só que aí a gente já está no estado de consciência que a gente chega para essa empresa e fala, tá, mas e os outros 11 meses do ano? O que é que você fez? Sabe? Quais são os seus funcionários? Qual a porcentagem de funcionários negros que você tem? Quais foram as vezes que você debateu questões raciais dentro da sua empresa? Por que que a sua empresa é sobre, sei lá, insira aqui qualquer ramo de atividade e aí você só chama pessoas negras para falar sobre racismo e não chama uma pessoa negra que é desse ramo para falar especificamente sobre isso enquanto uma opinião técnica. E aí, se muito, quando fizer isso, é apenas no mês de novembro. Então, assim, representatividade é uma coisa boa, mas é um conceito muito perigoso, no sentido de que não basta só você colocar um rosto ali, né? Senão você está só se aproveitando daquelas pessoas, e aí no que já foi dito aqui no episódio, né? Para ganhar dinheiro em cima disso. E aí não é mais o que a gente quer, porque a gente já sabe que a gente tem dinheiro ou pode ter dinheiro para gastar, depende da situação e do contexto. E aí não basta só que a gente se veja em um momento específico. A gente quer se ver naquela empresa, a gente quer se ver naquela propaganda, a gente quer se ver naquele marketing em diversas etapas, diversas épocas do ano, e quer se ver representado nos funcionários daquela empresa. E aí quando a gente fala em funcionários da empresa, não é só nos cargos de subserviência, mas a gente quer se ver na diretoria, a gente quer se ver nessas possibilidades todas que a gente está começando a pensar agora, né? Assim, como uma pessoa da comunicação, eu sou formada em publicidade e propaganda, justamente nessa área, né? E uma das coisas que eu vejo demais, né, em agências de comunicação é assim: vamos falar sobre representatividade, vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra, mas ninguém que decide aquela campanha, ninguém que faz aquela campanha é uma pessoa negra. Então, acontece demais de sair dali um monte de coisas absurdas, né? Então, você acaba se perguntando como é que ninguém pensou sobre isso, sabe? Coisas super básicas. E, de fato, não tem ninguém, às vezes, dentro das agências que vão pensar sobre isso. E é nesse sentido do que o Jorge está falando sobre representatividade, isso também precisa mudar. As pessoas que fazem as comunicações das grandes empresas, elas também precisam ser diversas, justamente para que exista um aprofundamento nessa pauta. Então, eu estava ouvindo todo o debate, né, e escutando diversas falas de todos vocês. Estava lembrando das pesquisas que eu fiz, né, e várias questões que trouxeram na sala de vocês. A questão que o Jorge disse, que nós temos o poder de muitas vezes boicotar uma marca. Então, muitas vezes, as próprias marcas elas ficam com medo, né, com receio de se posicionar, se estão fazendo da forma correta. Eu estou trazendo de acordo com as pesquisas que eu li, né? Tem esse medo de se posicionar muitas vezes por conta desse boicote, porque sabe que as próprias pessoas que vão consumir, que vão seguir, elas têm esse poder na sua mão, né? De conseguir aí fazer protestos e diversas outras ações para boicotar essa marca, né, que muitas vezes se posiciona errado. A questão do posicionamento também que eu estava pensando e lembrando dos estudos que eu fiz, quantas marcas elas querem se posicionar, mas muitas vezes embasadas ou espelhadas em outros modelos lá dos Estados Unidos. Vou pegar, por exemplo, a morte do George Floyd, né? Aqui no Brasil, diariamente,
jovens negros são assassinados, né? E de formas mais brutais possíveis por policiais e por diversas outras violências que a gente sabe. E as marcas, elas muitas vezes não se posicionam, né? E lá nos Estados Unidos, quando acontece uma morte, e que lá, muitas vezes, eles são mais organizados, e as marcas, elas se posicionam, aí as marcas aqui do Brasil, muitas vezes, querem pegar essa onda, né? Como foi o dos Vidas Negras Importam, por isso que o texto ali começa com Vidas Negras Importam, Vidas Negras Importam. Nossas vidas importam realmente, e as marcas aqui não estão preocupadas. Aí quando acontece um modelo, alguma coisa fora, né? Aí todo mundo pega essa onda. Outra questão também que foi a Camila que trouxe, quanto a humanização dessas marcas é importante. Né? Não só se posicionar numa determinada data, né? Determinada situação, quando acontece, tipo essas que aconteceram, mas humanizar realmente e ser engajada na luta, né? E é isso que vocês todos estavam conversando, de dar espaço, dar oportunidade, dar voz para essas pessoas. A Magazine Luiza, ela fez uma ação, mas como é que as pessoas lá, os grandes líderes dentro da Magazine? São tudo pessoas brancas. Então, dar oportunidade nesses cargos maiores para pessoas negras também. E outra questão que eu estava escutando o Jorge falar, e que eu estudei também, eu li também, foi o quanto essas marcas, elas têm medo de se posicionar muitas vezes, porque sabe que a própria população, tem pessoas dentro dessas populações, por exemplo, a população negra, a população LGBTQIA+, que são empoderadas e que estão criando um movimento. Muitas vezes essas marcas têm medo de se posicionar com medo de plágio, de estarem copiando. Então foi uma outra provocação também que eu trago para debate, né, que eu li nas pesquisas que eu fiz, né, que muitas vezes tais marcas têm medo de se posicionar frente a algumas demandas, alguns segmentos, por saber que lá tem pessoas daquele segmento que tem também seus negócios. Então, muitas vezes tem medo de se apropriar de forma inadequada, né, e ser visto como plágio também. Eu posso trazer uma conversa que a gente teve, Cléo, que me fez refletir muito, muito sobre esses posicionamentos de marca. Te peço licença para abrir essa nossa conversa. Mas um dia a gente estava conversando sobre algumas opiniões que pessoas têm, né? Então, as pessoas são contra as travestis que se prostituem, mas elas, de fato, elas não fazem nada para que isso pare de existir. Como pessoas que são contra e pessoas que têm poder de fazer diferente, falando de marca, elas não dão oportunidade para que pessoas trans tenham acesso a outros trabalhos, né? E isso é um posicionamento também, vai muito além, né, de se dizer LGBTQIA+, porque o que tu está fazendo dentro dessa comunidade? A gente sabe que dentro da sigla LGBTQIA+, as travestis e as pessoas trans são as que mais são assassinadas, as que mais têm menos oportunidade de emprego, de estudo, têm menos acesso à educação por questão de preconceito. Então, o que essas marcas também estão fazendo dentro de todo esse conjunto, né? Imagina que pessoas trans têm essa dificuldade de acesso, sendo pessoas brancas, imaginem as pessoas negras onde elas estão nesse ciclo. Tu, Cléo, para mim é incrível, porque burla tudo que o sistema te coloca, né? Então, tu voltou a estudar, tu tem uma graduação, diante de outras pessoas como você, é um misto de inspiração, e ao mesmo tempo, eu fico pensando o quanto que a luta não para aí, não para em ter uma graduação, porque não para em ter uma pós-graduação. Quais são as oportunidades, né, como sociedade vista? Eu acho que é bem complexo isso que tu traz, que realmente, quando a gente pensa em tudo isso, é dar subsídio para a pessoa em toda a sua vivência. Então, por exemplo, eu cheguei lá com muito esforço, que é muito difícil para as pessoas trans, principalmente para pessoas trans negras, né? Que a gente sabe que aí todos os recortes, né, principalmente pessoas trans negras, carregamos. Então, isso é uma dificuldade muito grande, a gente romper com todas essas barreiras e chegar em determinados espaços. Eu me sinto hoje muito feliz de realmente ter conquistado e ter chegado em determinados espaços. Ter sido conselheira tutelar, né, sido a segunda mais votada lá na minha cidade, hoje ser psicóloga.
né? Ao mesmo tempo que eu fico feliz, né? Eu fico muito também assim triste, e eu penso o quanto, por exemplo, muitas dessas pessoas, dessas marcas, elas se apropriam, por exemplo, da minha população hoje, que está muito em pauta, né? Mas que não dão oportunidade, por exemplo, para uma pessoa trans dentro desses espaços, e se dão muitas vezes lá dentro não é um ambiente saudável, é um ambiente hostil, porque aquelas próprias pessoas cometem violência. Hoje eu me sinto também uma referência, mas eu me sinto também uma privilegiada. Mas ao mesmo tempo, eu já penso o seguinte, eu conquistei tudo isso, né? Teve pessoas que me ajudaram, a minha população me ajudou, e hoje eu acabo sendo referência para que outras pessoas, porque eu penso na minha época que eu não tinha referências de pessoas trans, negras, enquanto advogadas, enquanto profissionais da saúde, em outros espaços. E hoje eu vejo assim que outras adolescentes trans que estão vindo, e tem uma adolescente trans, tem duas adolescentes trans negras que eu encontrei recentemente, assim, e que vieram me dizendo assim, nossa, que bacana que tu és formada, que tu conseguiu chegar lá, e eu conversar com elas, assim, ter esse debate, tipo, vamos, eu sei que é difícil, mas a gente tem que se unir, e é importante, então vamos, que nós vamos conseguir, e empolgar elas também para conseguir esse espaço. Então, é muito complexo, e o quanto as marcas, elas se apropriam disso. Por isso que eu digo, assim, que o que é realmente ser uma marca engajada no movimento social, uma luta social. Eu vejo hoje que diversas pessoas levantando bandeira, mas de forma equivocada. Tanto da nossa questão racial, quanto da minha questão da minha identidade de gênero também, né? E quanto isso é prejudicial. E a gente fala em sustentabilidade, né? E sustentabilidade é diversidade. Não tem como a gente pensar em sustentabilidade do planeta sem que a gente pense nessa diversidade de pessoas, de gêneros, de sexualidade, de cores, de tudo. Não tem como a gente fazer essa pauta sustentável sem entrar nisso. Então, é muito, muito interessante também que nós, como consumidores, e aí quem está nos ouvindo também, né, comece a pensar a partir do ponto de onde o seu dinheiro está indo, para onde o seu dinheiro está sendo destinado. E quando a gente pensa em, vou escolher tal marca porque é sustentável, é muito importante que a gente pense nessa estrutura de representatividade, não só dentro das comunicações, mas também dentro da própria empresa, né? Onde é que as transexuais estão, onde é que as pessoas negras estão, quais são os cargos que essas pessoas estão ocupando e se ocupam, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa visão, como consumidor também. E se ganha justamente para isso, né? Vocês falando da questão do impacto, né, que gera na cadeia como um todo, assim, né, quando a gente vai pensar. Eu lembro que uma época eu ouvia a expressão falavam sobre o pink money, e eu não entendia muitos anos atrás sobre o que era. E hoje a gente tem, N vertentes de movimentos, né, tentando não só fixar isso como uma bandeira, mas mostrar realmente essa sustentabilidade que dá para gerar para todos, né, Nath, na questão de fazer o dinheiro movimentar da maneira que ele chegue em quem produz, com quem gasta, aquela coisa toda de fazer a economia como um todo. E eu acho que foi o Jorge que falou sobre a questão da gente ocupar alguns espaços e tudo mais, enquanto maioria, e fez até a referência com a questão do último dia 15, ou a Laís, enfim, não lembro quem falou sobre a questão de nós sermos o maior número, mas não contratarmos pessoas, né? Fazendo a referência do último episódio que a gente fala um pedaço sobre estatísticas, vamos falar sobre estatísticas. Nós somos 54% dos empresários, né, das pessoas que têm empresa constituída hoje dentro do país, e menos de 30% desses empresários conseguem contratar um segundo funcionário. Então, talvez nós, enquanto marca, né, nós 54%, para a gente seja mais fácil comunicar para levar essa representatividade, essa diversidade. Só que em termos de poder, de atuação, né, as outras marcas que ocupam esse percentual menor, né, esses outros 44%, né, não sou muito de 46% dos empresários, eles têm um poder muito maior que nós, de posicionar e de trazer para dentro das empresas dele. E até quando a gente fala de trazer para dentro das empresas, né, outro dado, né, quando a gente para pensar em números, em poder e diversidade e representatividade dentro da empresa, mulher negra em cargo de liderança é 0,4% dentro de uma empresa hoje, do mundo corporativo, sabe?
A gente não vai ter uma comunicação diversa no mundo corporativo pensando em dados. A gente tem aí alguns nomes hoje muito fortes. Eu falo do mundo corporativo porque estava muito próximo da minha vivência, mas a gente tem alguns nomes bem fortes falando. Quando a gente falou sobre o tema, eu lembro que eu trouxe uma moça que acompanho por referência, que fala muito sobre a inserção do pessoal, principalmente das travestis, na questão de emprego e de trazer essa comunicação também, de uma maneira para dentro das marcas. Mas dados, e não são só das vozes da minha cabeça, a gente tem menos de 1% representado, sabe, dentro das empresas hoje. E a gente não vai ter isso refletindo na comunicação e principalmente na humanização dessas marcas. E só para fechar e falando em humanização de marca, então, a Nath falou da questão do consumo consciente, né, galera? Essa geração que vem agora, que é a X, Z, alguma coisa assim, porque é as últimas letras do alfabeto que eles pegam para essas últimas gerações aí, eu acho engraçado isso, nunca entendi a lógica da geração, eu devo ser da geração A, né, eu já sou velha, então eu sou da A, já tá nativa, assim. E aí, Estamos juntos. Essa lógica de consumo dessas novas gerações, ela é completamente diferente, né? Antigamente as pessoas compravam por uma marca, por ela ser renomada, por ela ser famosa e tudo mais, e hoje as pessoas deixam de comprar de algumas marcas pelo posicionamento, por como é a cadeia produtiva daquela marca, então se tem um trabalho escravo, se não tem, se às vezes é onde a gente vê, né, um vídeo viral na internet de um gerente gritando com um funcionário faz uma loja à falência hoje nas redes, e tudo isso é deixar de ser neutro, porque vem uma comunicação como um todo, né? Então, essa geração é uma coisa que vem muito nesse sentido, de cobrar posicionamentos da marca e o posicionamento como um todo. E é assim que vai ser a lógica de consumo daqui para frente, ou pelo E eu vejo, menos por um Camila, período. que isso não só no consumo, mas em diversas áreas da nossa vida. Porque, por exemplo, eu trago para minha vivência hoje, né? O quanto, por exemplo, tinham diversos cantores que eu gostava, que hoje têm posicionamentos, por exemplo, transfóbicos ou racistas, que eu gostava muito e gosto das músicas, mas que quando eu escuto já fica aquela coisa, não tem aquela coisa alfinetando. Então, tanto nas marcas quanto em diversas outras esferas, isso é atravessado, eu acredito. A tecnologia, né, e as redes sociais fez muito com que a gente pressionasse as marcas a esse movimento, porque hoje a gente tem como alcançar mais pessoas falando sobre aquilo, né? Eu quero trazer uma provocação em relação à falência dessas empresas, né? Porque o que eu enxergo? Eu enxergo, sim, que existem muitas pessoas que estão comprando, e aí eu estou contradizendo muita coisa que a gente disse aqui, né? Mas é uma provocação mesmo para reflexão. Eu vejo muitas pessoas tomando esse posicionamento de que eu vou consumir de determinadas marcas, que elas sejam conforme aquilo que eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, eu olho para todo um sistema e vejo um momento de pandemia e que os bilionários ficaram cada vez mais bilionários, crescendo no meio de uma pandemia. Isso, na minha visão, é o quê? A gente vai ter pessoas que vão explorar outras pessoas, e essas pessoas exploradas não vão ter tempo para ter um entendimento de raça, de classe, né, de entender todo o sistema, porque elas vão estar brigando por sobrevivência. Elas brigando por sobrevivência, que é para comer, se vestir, ter água, luz, energia, enfim, sobreviver. Ela vai trabalhar e vai receber menos, ela vai ser explorada pelo sistema, vai comprar de quem produz mais barato, e quem produz mais barato é o mais rico. E ele produz mais barato não é porque ele está deixando de lucrar, é porque ele está explorando a pessoa. Então, essas pessoas da base, né, e que são a grande maioria da base da pirâmide, elas não têm tempo para entender como a sociedade está sendo construída e, inclusive, o quanto elas estão sendo exploradas. Então, eu acho que nesse momento, quem tem poder de mudança de virada é realmente quem já tem poder aquisitivo para poder olhar e dizer, não, é essa marca que a gente vai fortalecer quem é pequeno. Porque eu acho que são as pequenas empresas que estão vindo com um caminho diferente. Só que essas pequenas empresas, elas não conseguem brigar com as empresas grandes no quesito preço. O que elas conseguem brigar é serem marcas mais humanas, serem marcas que olham para o processo e digam, não, aqui a gente não vai trabalhar com exploração de pessoas,
Aqui a gente vai ter outro objetivo e outro ideal. E aí são as pessoas que estão lá na ponta que tem que olhar para as pessoas que estão construindo e dizer, não, aqui eu vou apoiar. Porque eu acho que dentro dessa luta toda, uma luta antirracista, numa luta anti-homofobia, enfim, as pessoas têm que entender, e aí eu vou falar por ter uma marca de moda afro-brasileira, muitas vezes eu sou questionada assim, eu como pessoa branca posso consumir? Medo, né, de ser julgado e tudo mais. Numa luta antirracista, consumir de pessoas negras faz parte dessa luta antirracista. Então, assim, não adianta tu apoiar bandeiras e não consumir de pessoas negras. E aí eu não estou falando só de marca especificamente, mas eu estou falando de artistas, enfim, de várias outras pessoas que dependem financeiramente do seu trabalho, né? Então, eu acho que as discussões, elas vai passar sobre classe, vai passar sobre raça, vai passar sobre muitas coisas e que passa diretamente sobre a decisão de sociedade que a gente quer, né? Mas, enfim, hoje eu estou abrindo parênteses aparentemente desse episódio. E aí eu vou abrir mais um, que é uma coisa nova, mas também tem a ver muito com o que a Laís acabou de falar. Que é o seguinte, tem uma frase que é muito, muito importante para mim, que é o seguinte, resistir é a marca do nosso povo, né? O que a gente tem feito é resistir desde o pretenso descobrimento do Brasil, entre muitas aspas. E aí, a gente está aqui muito falando também sobre grandes marcas e sobre grandes estratégias de marketing, etc, etc. Mas a gente tem que também trazer essa realidade para a gente, no sentido de que se a gente parar para pensar, nós estamos em 5 pessoas aqui e somos 5 empreendedores, cada uma a sua maneira, né? Cada um no seu limite. Eu paro para pensar também, e aí eu olho para minha família, e isso sempre foi uma coisa muito presente e que por muito tempo eu não tive consciência disso e que hoje eu tenho, assim. Porque eu sempre vi, por exemplo, várias tias minhas e várias conhecidas, enfim, pessoas pretas que, sei lá, iam para algum lugar comprar roupa para revender. E aí isso é empreender, isso é ter uma marca, a depender da proporção, né? Eu tenho, sei lá, tios que são pedreiros, que são pintores e que nunca foram, nem quiseram ser admitidos por grandes empresas para trabalhar e tal, e acabaram tocando a vida da forma que podiam. Quando a gente fala também desse empreendedorismo, nesse mundo de negócios, a gente sempre esteve presente, né? Não é que é algo novo para a gente, é algo que sempre esteve presente, é algo que sempre fez parte da nossa realidade, justamente por isso, né? Porque as grandes empresas sempre tiveram esse limite de não contratar pessoas negras e por N justificativas que eles possam dar e que no final a gente sabe que é só racismo, porque não tem nenhuma outra justificativa, né? Porque não é por questão de qualidade de trabalho, não é por questão de não ter especificação, não é por nenhuma outra questão. É por puro racismo de achar que uma pessoa branca vai desenvolver um trabalho melhor do que uma pessoa negra, única e exclusivamente por essa característica de ser branca ou ser negra. E a gente tem pesquisas que dizem que uma pessoa negra, para ser contratada em paralelo com a pessoa branca, ela precisa ter um currículo 2, 3 vezes melhor, porque senão, se for um currículo igual, essa pessoa preta nunca vai ser contratada. E aí a gente está empreendendo e está tomando essas rédeas dos nossos negócios e fazendo a economia girar também da nossa forma, né? Da forma que a gente pode. E aí é sempre importante pontuar isso quando a gente fala sobre essa questão de marcas, de representatividade, de grandes empresas, mas que a gente tem esse paralelo de que pessoas negras sempre estiveram empreendendo, né? Sobre tudo que o Jorge falou, eu tenho uma dualidade de sentimentos, porque eu sempre penso, né, que olhando, eu concordo muito com o que o Jorge fala, porque eu olho ao meu redor e vejo realmente os meus parentes se virando, ou no funcionalismo público, né, porque é um lugar que se consegue acessar, e vejo que a maioria das pessoas negras que empreendem por necessidade, empreendem porque não vem oportunidade no mercado de trabalho, então elas acabam encontrando no empreendimento, né, no afroempreender, a sua forma de sobrevivência. Mas, ao mesmo tempo, eu me questiono muito
sobre esses lugares que nós estamos, né? Como a Camila trouxe, dados de 30% das pessoas negras que empreendem, elas conseguem empregar mais uma pessoa. E aí não só isso, mas tem muitas pessoas, e eu não me lembro o dado redondo, das pessoas que empreendem que não ganham nem um salário mínimo, não ganham nem R$1.000. Então, assim, o que é empreender? Né? Quando esse empreender, e aí eu trago para mim e puxo nesse momento de pandemia, que R$600 faz diferença. Porque eu, quando a pandemia aconteceu, da noite para o dia, eu tive uma dívida gigante, não sabia de onde tirar, porque eu não tinha ninguém que pudesse me emprestar 30 mil e continuar pagando as minhas contas. Eu fiquei 2 meses com os meus pais, colocando comida na minha geladeira para que eu pudesse pagar a conta. Então, tipo assim, eu tive a escolha de pagar a conta porque eu tinha alguém que botava comida dentro da minha geladeira, mas e para outras pessoas negras que empreendem e que ganham menos de um salário mínimo, como que fica, né? Então, assim, a gente sim tem que olhar para a forma como a gente empreende, mas a gente tem que olhar também como a gente precisa ter mais acesso a conhecimento do que é empreender, né? Eu participo hoje de um grupo de pessoas negras que vão participar de um evento onde é preciso ensinar o básico do básico sobre como usar a internet. Então, assim, a gente está muito longe. Questiono muito o que é esse empreender, porque é um empreender de sobreviver, para mim não é empreender. Então, assim, a gente tem um número absurdo de pessoas com CNPJ, porque, né, foi criado um sistema, um projeto de MEI para que facilite e tal, mas ao mesmo tempo a gente está muito fora, a gente precisa melhorar muito, e isso vai me dando agonia, sabe? Porque para mim é algo que eu gosto, empreender é algo que me enche. Eu estudo muito e estudo menos do que eu preciso, porque a gente que está empreendendo, que está crescendo e tal, a gente vai vendo demandas que vai acontecendo, mas eu olho ao meu redor também vai me batendo um desespero, porque um desespero no sentido assim, gente, a gente precisa entender como melhorar essa situação, sabe? De sair da sobrevivência para o emprego, né? De trazer outras pessoas para o crescimento, enfim. Tem muita dualidade sobre essa romantização do empreendimento, porque eu vejo muita gente, vamos empreender. 70% das pessoas no país querem ter o seu próprio negócio. Só que o dia a dia de quem empreende não é assim tão simples. Então, a gente também precisa tirar essa romantização do empreender, né? Queria pegar o gancho e fazer um comentário, assim, de jogar e sair correndo. Um ponto que eu acho que para a gente, enquanto empreendedor, né, a gente participantes desse podcast, a gente ouvintes e a gente todos, né, antes de empreender, a gente é consumidor também, né? Então, o quanto a gente consome de marcas que fazem o que ela está comentando, assim, que dão a oportunidade, que fazem eu vou sempre falar da roda girar, né, que fazem toda essa cadeia econômica se movimentar, que trazem tudo isso. Quando a Laís comenta ali sobre o fato de quem está empreendendo muitas vezes pela necessidade e não tem muitas vezes não tem a noção do básico realmente de como começar, o que vem antes, às vezes, como consumidor, a gente também não tem essa noção. E aí um ponto que para mim é bem importante é pontuar o quanto empreender e ser uma marca ou ter uma marca, ele se conecta em algum momento. Porque acho que dá para perceber nas nossas falas, e eu acho que eu e a Laís, a gente traz muito isso, porque é muito nosso dia a dia, do quanto a gente empreender e se posicionar sobre alguns assuntos ou algumas coisas enquanto marca, né? Então tem tudo isso. Então, acho que para todos, mas para a gente hoje a realidade se conecta muito. Enquanto não dá para ser uma marca neutra, enquanto a gente tem que estar se posicionando, e eu acho que eu puxo uma das minhas primeiras falas, que é onde eu digo assim, talvez quando a gente está ali tentando se posicionar como marca, como empresa, quando eu falo da questão de impacto, né? A gente olha muito mais, às vezes, para o impacto que a gente quer gerar, e porque a gente está hoje já numa outra situação e pode olhar com um pouquinho mais de cuidado para esse espaço, né? Do que a gente quer gerar. Então, acho que tem muito essa conexão das marcas, do querer empreender e do ser negro estar empreendendo, ou ser minoria, né? Porque daí a gente entra no LGBTQIA+, e eu me engasgo toda vez que eu vou falar. Então, se conecta muito
nesse todo, né, de posicionamento, de diversidade, de sustentabilidade, é tudo muito conectado. Então, pessoas lindas do meu coração, vocês têm alguma sugestão para as marcas que desejam se posicionar, se engajar nas lutas sociais? Eu tenho. Queria dizer para as marcas que, para elas irem além do passo um, sabe? Irem além do que é óbvio. Ouçam pessoas pretas, contratem pessoas pretas para qualquer que seja o cargo, para diretores, para gerentes, para o pessoal do marketing, para o pessoal da criação, enfim. Sabe, ouçam pessoas pretas, contratem pessoas pretas para assessorar vocês, porque a gente só tem como ter consciência da realidade de determinado grupo se a gente tiver pessoas que vivam nesses determinados grupos para que elas possam trazer aquilo para essa realidade, sabe? E aí, sem isso, não é possível. Sem isso, a gente cai naquela história da representatividade vazia, né? De juntar um grupo de pessoas brancas para pensar uma ação sobre o Dia da Consciência Negra, por exemplo. E aí vai cair naquilo de falarem alguma coisa completamente errada e fazer algo completamente fora da realidade. E aí de ter pessoas pretas lá cobrando, porque nós já estamos nesse ponto de que a gente tem consciência de que a gente vai cobrar sim, e cada vez mais a gente vai estar cobrando sobre posicionamentos e sobre falas e sobre como que essas empresas se comportam frente a essas questões raciais. Então, se eu tivesse um apelo para fazer, é esse de escutem pessoas pretas e contratem pessoas pretas. E eu quero acrescentar nessa fala do Jorge que não uma só, porque assim como pessoas brancas, nós também somos diversos. Nós temos pensamentos diversos, a gente tem gostos diversos, então não adianta ser uma só. Porque muitas vezes empresas contratam uma única pessoa negra para dizer que nós temos uma pessoa negra aqui e ainda colocam um fardo nessa pessoa negra de ter que decidir por opiniões de muitas outras pessoas negras que são muito diversas. Não vou deixar uma sugestão para as marcas, eu acho que eu vou deixar uma sugestão mais para pessoas que consomem, né? Porque a gente também consome, né? Então, esse é o ciclo, e eu acho que a gente precisa começar a consumir muito mais de forma consciente, sabendo como é que as marcas se posicionam e como é que a estrutura da empresa é feita. Se a marca que você vai consumir, ela também não te passa essa estrutura, cobrar, né? Ou ir para uma outra marca que passe como é que funciona, como é que eles fazem isso por dentro. Vou pegar um pouquinho do Jorge, um pouquinho da Laís, um pouquinho da Nath e dizer que vai além do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Façam o que vocês dizem mesmo que fazem, sabe? Não mostre só na comunicação, não só mostre. Façam de verdade, façam por trás das câmeras e principalmente quando vocês não estão sendo cobrados e vistos, que eu acho que é o mais importante, porque as marcas hoje se posicionam muito quando são cobradas. E elas não precisam, a gente não precisa estar sendo cobrado para estar mostrando que a gente pode mudar o mundo. Então, eu queria dizer, né, tanto para os consumidores, para as marcas, né, que a empatia, tanto entre um quanto o outro, é uma construção que não acontece da noite para o dia, né, é uma construção diária. E essa construção diária tem muito a ver com todas as falas que trouxeram agora no final, que é dando espaço, dando oportunidade, dando voz, né, para que nós possamos estar de fato, né, engajado nessas marcas e nessas empresas. Então era isso, encerramos nosso episódio de hoje e agradecemos a atenção de todos.